Livros aflitivos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar 3 livros que me deram uma afliçãozinha, assim, um incômodo durante a leitura. Antes de citar essas 3 obras, peço, como sempre, que você se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que Vida do Mundo, que curta este vídeo, comente, compartilhe, veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo novo para membros, tem 2 categorias de membros aí, então tem leitura compartilhada, teoria literária, comparação de livros e filmes, interpretação de contos e outros papos literários aí. Agora vamos aos livros. O primeiro que eu quero mostrar é Ratos e Homens. Ratos e Homens, eu fiz um vídeo recente sobre ele, que eu reli para fazer vídeo. Mesmo na releitura, ele incomodou. A primeira vez ele tinha incomodado, a segunda vez incomodou igual. Aqui é a história de 2 trabalhadores do campo. A gente está nos Estados Unidos, década de 30, 1930, durante a crise por conta do crash da Bolsa de Nova York. A gente sabe que o Sul foi atingido primeiro, né? Os trabalhadores do campo, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco. Os fazendeiros do Sul, mais especificamente os trabalhadores do campo lá que colhiam algodão, são os primeiros atingidos. Não são os únicos, mas são os primeiros e os mais gravemente atingidos, né? Porque eles ficaram praticamente sem ter o que comer, sem ter trabalho, sem ter nada. Então aqui são 2 amigos, um grandalhão muito forte e um baixinho astuto. Parece coisa de desenho animado, né? Eles são amigos e esse grandalhão, ele tem algum problema, talvez um pouco de idiotia, mas uma outra sensibilidade. Ele gosta muito dos bichos, mas ele não tem controle sobre a própria força. Então, assim, ele gosta muito dos bichos, vai cuidar, vai fazer carinho e acaba matando, porque ele não consegue controlar. Um cara desse, para peão de obra numa fazenda, é a mão na roda, né? Ele faz trabalho divinamente. Mas para lidar com outras questões, com outras situações mais delicadas que exigem delicadeza, suavidade, ele pode ser um problema. Sem falar que intelectualmente ele tem bastante limitação. Então, baixinho acaba sendo ali a cabeça dele. Então os 2 estão sempre juntos, um fala pelo outro e tal. E aqui eles vão trabalhar numa fazenda, em que há uma moça que recém-casada lá com o cara da fazenda. E acontece um incidente, né, envolvendo ela e o grandalhão, o Lenny, né? Os 2 são George e Lenny. O Lenny, o grandalhão, e o George é o mais esperto. O que incomoda aqui? É incomodativo e emocionante ao mesmo tempo, né? Então, você lê e não consegue ficar indiferente à situação do Lenny. A sensibilidade que ele tem em relação às coisas que ele acha bonito, quer pegar, quer cuidar, e a falta de controle que ele tem, né, ao fazer isso. E quando acontece alguma situação assim que isso é posto, são momentos de muito incômodo, causa muito incômodo na gente. A gente sabe o que vai acontecer, a gente sente muita pena pelo que acontece por ele, porque ele fica numa situação muito complicada, ele não entende o que aconteceu, ele não se percebe perigoso. Agora os outros livros que eu vou citar estão aqui no Kindle. O primeiro deles é Uma, Duas, da Eliane Brum. Eu não fiz vídeo sobre este livro, mas foi um livro que eu gostei muito. Aqui conta a história de uma jovem escritora e sua mãe. Elas têm uma relação bem complicada, bem complexa, uma relação assim, de amor e ódio. O que incomoda? Incomoda este ódio que uma sente em relação ao outro. Não sei se é exatamente ódio, mas esse sentimento muito negativo, que não é escondido, não é velado, tanto da filha em relação à mãe, quanto da mãe em relação à filha. Então fica claro que uma atrapalha a outra. Então no começo a gente tem ali a voz narrativa é da filha, e a gente tende no começo a ter pena da mãe, porque é a filha que está contando a história, então a gente entra em contato com as emoções da filha. Mas depois, no outro momento, a mãe começa a narrar, ela começa a escrever num diário, ela começa a narrar, e a gente entra em contato com os sentimentos dela em relação à filha, o que ela tentou fazer, algumas coisas. Nossa, causa um incômodo. A gente sabe, né, relação de mãe e filha, relação entre família de modo geral, relação entre seres humanos, às vezes até a gente com a gente mesmo, é sempre complicada, né? Não tem receita. Mas algumas relações a gente espera um vínculo mais forte, mais carinhoso, né? Pelo menos a gente socialmente é preparado para isso. Quando não acontece,
esse vínculo, porque isso não é natural, isso é a construção sociohistórica, esse negócio de amor de mãe é uma questão instintiva, não acredito nisso. Quando não acontece, essas emoções e sentimentos são muito mascarados porque eles não são socialmente aceitos de maneira tranquila. Na verdade, não são socialmente aceitos, né? Porque nós somos educados a acreditar que mãe é a Virgem Maria. Então, se essa relação foge desse modelo socialmente aceito, normalmente isso é mascarado, não é assumido assim, tão explicitamente como é feito aqui. Tanto a filha em relação à mãe, quanto a mãe em relação à filha. Então, a gente é tão socialmente preparado para pensar o contrário, achar que amor de mãe é algo natural, biológico, instintivo, e quando a gente entra em contato com isso, a gente sente um incômodo. Eu senti um incômodo, né? É desconfortável, né? Chega a criar asco, né? Repulso, é um desconforto. Incomoda porque é desconfortável. Não chega a dar aflição, mas é desconfortável. E o último livro que eu quero citar foi o último que eu li, dos 3 citados, é O Acontecimento, da Annie Ernaux, que foi a ganhadora do Nobel de 2022. É a francesa que escreveu vários livros curtinhos, assim. Eu li O Lugar, li O Acontecimento. Acho que eu gostei mais do Acontecimento. Acho que O Lugar eu nem li com muita atenção, enfim, nem lembro direito. Mas O Acontecimento é um relato autobiográfico, ela contando um momento da vida dela na década de 60, mais precisamente 63, em que ela queria fazer um aborto, né? Então é a busca dela por uma forma segura de fazer aborto lá na França. França antes de 1968, né? Nem era liberado o uso da pílula anticoncepcional em 63. Então ela engravidou e começou a querer fazer aborto. Então ela tinha que esconder dos pais que estava grávida e ela precisava contar para algumas pessoas mesmo porque ela precisava de ajuda para achar o meio seguro de fazer o aborto. E isso realmente aconteceu, né? Então é autobiográfico. E aqui, nessa publicação, que é legal, é que a leitora está revisitando os escritos dela daquela época. Então, a gente tem uma autora, que é a personagem do livro, num momento histórico, mais recente, contemporâneo, analisando os próprios escritos de décadas atrás, comentando hoje o que ela sentiu naquele momento, né? Comentando alguns escritos, e a gente entra em contato com o escrito. Parece que assim, ela estava lá mexendo nas coisas e achou esse diário e resolveu publicar. E aí ela relata as emoções do momento que achou, os escritos e tal. E também, né, e conta a história lá. A impressão que eu tenho, né, que ela reproduziu o diário. O que incomoda? Para eu falar o que incomoda, vou dar spoiler. Então, se você não quer saber spoiler dessa história, você pode deixar seu joinha, pode terminar por aqui. Só saiba que neste livro, o acontecimento, tem algo ali que incomoda e pronto, já tá bom. Aí, se você se interessou pelo livro, pelo que eu contei, pelo enredo, ótimo, vai lá ler e depois você volta aqui. Mas se você ler, você já vai saber o que é o incômodo, talvez nem precise voltar aqui. Então, assim, é só alerta de spoiler. Agora, caso você já tenha lido, não se importe, vamos continuar. O que incomoda é quando ela aborta a relação que ela tem ali com o feto. É tão distanciada, tão desprovida de emoção, tão incomoda aqui pela mesma razão que incomoda lá em 1, 2, como eu falei, né? A gente está educado para acreditar no instinto materno, no amor de mãe, que não sei o que, não sei o que. Por mais que eu não acredite nisso, que eu não acredito que seja instinto e sim uma construção sociocultural, a gente é criado para acreditar nisso. E aí quando a gente vê uma mãe se relacionando daquela maneira tão fria com o feto, aliás, durante todo o processo, né, ela não tem conflito, ela não tem dúvida, ela não sente culpa, aquela culpa cristã, judaico-cristã, ela não sente. Ela é muito objetiva, ela quer fazer pronto, acabou. E aí nem quando faz, nem quando acontece, ela se emociona, não sente nada. Lida com a coisa de maneira muito objetiva e se refere ao feto de uma maneira assim que me incomodou, inclusive. Sinal que amor de mãe realmente não é instintivo, é uma prova disso. Porque se houvesse instintos, né? Instinto, algo biológico dado pela natureza, que todas as mulheres nascem com esse instinto, não vou dizer que não abortaria, não é isso, mas ela não teria a relação que ela teve com o feto. Sentiria
ter pelo menos culpa, ela, sei lá, em algum momento poderia se arrepender, enfim, alguma coisa ia acontecer, não ia ser esse poço de indiferença e de frieza que fui. Tô falando que o livro é ruim? Não estou falando que o livro é ruim. Aliás, no vídeo que eu comento este livro, eu até elogio o livro. É bom a gente entrar em contato com algo, uma forma diferente de ser, de pensar, de estar nesse mundo, diferente do que a gente conhece, do que a gente costuma entender que é certo. Então é isso, essas são as minhas 3 indicações. Me digam aí quais são os livros que incomodaram vocês, mais incomodaram vocês. Eu já fiz vários vídeos com esse tema, tem uma relação aí. Não tem problema se você citar algo que eu já comentei em um dos vídeos, mas eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.